a dor e o sofrimento. Foi essa dor e o sofrimento de ter feito mal que me levou a repensar a minha vida. E eu sou muito inteligente. E eu percebi que quem vai ganhar essa guerra, quem vai ganhar essa batalha entre o bem e o mal, é o povo do bem. Então eu não sou burro. Passei logo pro lado de cá. E agora do lado de cá, amigo do pessoal do bem. Foi puramente uma decisão de inteligência. Não foi uma decisão religiosa ou com fins éticos ou morais. Moralmente eu estou pensando. Não, eu sou estrategista. Claro. Quem ganha é o bem. Quem coordena o mundo é o cara que é o cara bem, do bem, que é Jesus. Então por que eu não vou ficar contra isso? Só se eu fosse burro. Só que é claro que eu tenho que seguir a cartilha do homem, né? Pronto. Que é completamente diferente da que eu seguia antes. Ah lá. Eu não parei de usar o álcool. Eu só o evito diante dos meus médicos que pediram para que não fizessem isso. Então até que eu já falei para você que eu tenho uma médica, inclusive eu trabalho o tempo todo com tesoura, com agulhas, com isso e aquilo. Às vezes eu não faço corte na pele, mas o órgão lá dentro eu estou cortando. E a pessoa às vezes até sente, não sente dor, mas sente o fígado sendo cortado. Sim. Entendeu? Então isso acontece com o uso do magnetismo, não é com o corte. Então a técnica que a gente está usando agora, ela está mais espiritual e menos material. Entendi. Então, entendeu? A cirurgia ela até tem corte, como a sua teve. Dr. Fritz, estamos aqui no nosso último encontro dessa primeira viagem que eu fiz para estudos aqui no Nordeste. Primeiro quero agradecer ao senhor de coração essa abertura ostensiva, maravilhosa e extensa que o senhor deu para esse estudo. Não só isso, para evidência física que a vida continua. Muito obrigado. Você sempre será bem-vindo, meu filho. Graças a Deus. Muito obrigado. Levamos aí tantas coisas para tantas pessoas e aqui nos encontramos aproximando-nos da etapa final, pelo menos desse nosso primeiro encontro de estudos. Tá? Okay. Muito obrigado. Eu vou tratar aqui ainda algumas questões com o senhor e depois eu gostaria de falar com o senhor daquelas técnicas complementares para as pessoas saberem um pouco mais. Eu vou mudar o que eu ia fazer, vou começar, tive aqui uma intuição que é melhor começar pelas técnicas complementares, porque o mais importante vem primeiro, não é? Já falamos de muitos assuntos. Primeiro, Dr. Fritz, pasta fluídica ADT. Já sabemos que ADT significa angústia, depressão e tristeza. Sabemos que foi criada pelo pai Joaquim. Pedi ao senhor que contasse rapidamente, brevemente, ou como o senhor preferir, a história, como o pai Joaquim chegou, o que ele propôs. Pelo jeito ele encontrou a matemática que traz a cura, mas ele não sabia como traduzir isso de maneira aplicável no ser humano e no seu composto energético. Exatamente. Pronto. Trouxe para o senhor e apresentou isso. Esse complexo de ervas, talvez o senhor saberá dizer. E aí o senhor foi trabalhar nisso, ficou em cima disso 2 anos e encontrou uma aplicabilidade na Terra e hoje existe uma pasta como se fosse uma pomada. Não é? Então explica pra gente o que é essa pasta fluídica ADT. Não é uma pasta, é uma cirurgia espiritual. Tá. Agora, talvez você esteja chamando de pasta, porque quando eu expliquei para você da primeira vez, eu disse que era um como se fosse uma pasta Então. espiritual. Tá. Não é nada material. Então quando a pessoa vem, a gente não passa pasta em ninguém. Não. A gente usa essa pasta, esse concentrado está mais correto. Sim. Esse concentrado gelatinoso espiritual que ele criou, e a gente implanta esse concentrado na pessoa. É um processo que demora de 10 a 15 minutos. Enquanto com a cirurgia espiritual convencional a gente implanta o magnetismo em alguns segundos, o ADT requer um tempo maior de exposição a essa energia para que você possa absorver bastante. Então a pessoa demora um pouco, às vezes ela sai do ADT ainda em absorção, porque demora, né? Demora um bom tempo para ter essa substância completamente absorvida. Não foi criada por mim, eu sou apenas a seringa da história. Quem criou o remédio que vai na seringa
Foi Joaquim. Ele criou esse como chamar, tem uma palavrazinha que se fala em português, eu estou péssimo em português hoje. Unguento. Ele criou esse unguento energético com plantas, também com energias de animais, tem algumas coisas acolá, não é só planta não. Mas é principalmente plantas. Tá? E ele criou esse unguento e a gente já notou até diferenças, até o álcool que a gente usa na hora da cirurgia para implantar o ADT, ele pediu para colocar algumas ervas dentro do álcool. Pelo menos 48 horas essas ervas em imersão dentro do álcool, para que aquele álcool que vai ser usado por mim, pelos outros médicos, materialmente falando, já tem uma parte dessa energia dessas plantas. Erva etérica ou física? Não, física mesmo. Tanto é que o álcool é verde. Entendi. O álcool que a gente usa no ADT é um álcool verde. Então ele já é um unguento embebido de ervas, e a gente ainda usa materialmente algumas ervas no álcool durante o processo para facilitar exatamente essa absorção por parte dos pacientes. A maior dificuldade de absorção do ADT não tem a ver com a energia entrar, tem a ver com que as energias negativas da depressão permitam que ela entre. Então a nossa dificuldade primeiro é dispersar essas energias negativas para depois implantar a energia positiva. Por isso que demora uns 15 minutos, por causa disso. O senhor falou, e aí a gente ainda usa algumas ervas no álcool. No próprio álcool. Mas o álcool já estava com erva dormida de ontem. Você está falando espiritualmente. Além das que estavam no álcool. Também, claro. Entendi. Além das que estavam no álcool, o senhor ainda usa algumas ervas espirituais. É isso. Tá, isso etéricas, mesmo. né? Claro. Isso. Para isso. Então, diferente da pomada do vovô Pedro, não tem pomada do Dr. Fritz. Não. Tem uma pomada que um outro espírito nos trouxe há alguns anos atrás para cá, que é uma pomada que eu uso em larga escala, uso muito nas cirurgias, e indico para os meus pacientes. Como é que chama? É uma pomada chamada A2C. Ela tem arruda, aroeira e camomila, e ela é feita com cera de abelha. O recipiente dela é cera de abelha, o material de transporte, que a cera de abelha ela tem própolis e ela já tem antibiótico. Então a gente usa essa pomada em problema de pele, problema de feridas, aquelas feridas que nunca cicatrizam, pessoas com diabetes que têm dificuldade de cicatrização. A gente usa essas pomadas e as pessoas ficam curadas rapidamente. Pronto. Passe dispersivo. O senhor às vezes recomenda isso? Uso. No ADT, o passe dispersivo é usado antes da própria aplicação do unguento. O que é o passe dispersivo? O passe dispersivo, diferente do que as pessoas pensam, as pessoas acham que o passe dispersivo é tirar alguma coisa. Não é isso que acontece. Na verdade, o problema às vezes da descompensação energética das pessoas não tem a ver com a energia baixa ou energia negativa ou energia positiva. Tem a ver com a má distribuição dela. Então o passe dispersivo distribui essa energia. Então é isso que ele faz. A energia negativa está aqui muito concentrada. O que a gente faz? A gente espalha ela. Nessa hora ela fica menos concentrada. Então quando a gente bota a positiva, ela se dilui mais fácil. Você entendeu? E o passe dispersivo facilita a absorção das energias da cirurgia espiritual. Claro. Técnicas ayurvédicas. O senhor aplica alguma aqui? Não, a gente teve que estudar alguma coisa da medicina ayurvédica, a medicina oriental da Índia. É uma medicina que tem o meu respeito, admiração imenso. No entanto, sei que funciona. No entanto, eu sei muito pouco a respeito dela. A gente usa dessa medicina o conhecimento dos chakras, a aplicação da energia sobre esses chakras, do funcionamento desses chakras e outras coisas mais. No entanto, eu tenho para isso outros médicos da minha equipe, que são médicos indianos, conhecedores profundos da medicina ayurvédica. Aí eles sim, eles sabem saber a velocidade certa de giro do chakra, do giro e do contragiro, como é que funciona, a respiração, como é que está essa relação. Por que o chakra tal está com esse giro invertido em relação ao outro chakra? Porque não era para estar os dois girando na mesma direção. Então, essas coisas só eles têm o conhecimento. Porque o que eu percebo, agora tem algo que eu posso analisar sobre a medicina ayurvédica. A medicina ayurvédica é uma medicina muito pessoal. A avaliação é de acordo com a pessoa. Então, o que é feito na medicina ayurvédica depende muito da avaliação naquele instante daquela pessoa. Então, se você chega com a dor do estômago,
A temática da medicina em relação a você vai ser uma. Se chegou uma segunda pessoa com dor de estômago, diferente da medicina ocidental, a gente não repete o remédio. A gente faz uma avaliação para saber se essa dor do estômago realmente é a mesma causa daquele outro. Se tiver o mesmo remédio, mas se não tiver, remédio completamente diferente. Então a mesma dor, remédios diferentes. Você entendeu? Sim. Então, isso é algo muito bonito que eu vejo na medicina ayurvédica. Ela tem esse personalismo, né, no atendimento, principalmente na qualidade do atendimento. Isso que é mais importante. O que o senhor pode nos ensinar a respeito da cobaltoterapia? Muita coisa. A cromoterapia ainda é muito mal compreendida. Algumas pessoas acham que quando nós colocamos a pessoa diante de uma luz colorida, nós estamos apenas colorindo as células ou colorindo... Não. Juntamente com aquela cor, vai um emaranhado gigantesco de energias espirituais e materiais que faz com que ajude as células, o cobalto ele aciona a nível celular. Ajuda aquele conjunto específico de células a trabalhar de forma melhor. Então, quando ele diz assim, cobalto verde. O cobalto verde é uma cor, o verde é uma cor muito usada em processos inflamatórios. Né? Então, o que a gente faz? A gente acelera o processo anti-inflamatório, a gente melhora o funcionamento do sistema imunológico. Então, é uma cor de base muito, muito usada, a gente usa bastante o verde. Aí, olha só, e também não é tão poderoso como o azul, mas também é uma cor de limpeza. Sim. Mais física do que espiritual. O azul é mais espiritual, o verde é mais físico. Pois bem, então quando a gente aplica essa luz verde, não adianta você chegar em casa sendo a luz verde e ficar deitado embaixo. Se não tiver uma indicação espiritual, porque junto com a luz verde, que é aquele comprimento de onda que faz com que você veja o verde, e esse comprimento de onda é específico que vai atiçar aquele conjunto de células anti-inflamatórias e tal, e tal, e tal. Vai junto com ele algumas substâncias físicas. Por isso você pode usar um contador Geiger, você vai ver diferença significativa dentro da cabine de cobalto na hora que está sendo usado. Usar o quê? Um contador de radioatividade. Certo? Algo que meça a radioatividade. Tá. Porque a gente usa pastilha de cobalto, é um elemento químico da tabela periódica, radioativo. Inclusive ele é usado em processo de radioterapia. E a gente usa pequenas porções, materiais mesmo, nos aparelhos químicos, nos aparelhos da cromoterapia. Você não vê, ninguém vê. A gente carrega isso de forma espiritual através do transporte mediúnico. É o espírito que faz isso, não são os encarnados. Não, os encarnados não tem nem... Eles não teriam condições de lidar com isso. Por quê? Porque tudo que é radioativo é perigoso. Não. É extremamente perigoso. Sim. Então, o que é que a gente faz? Na hora da aplicação do cobalto, os espíritos transmutam para o feixe de luz que sai da lâmpada a radiação do cobalto. É isso que eles transportam. Ele não transportou o elemento do cobalto, ele transporta a radiação. Aí, na hora que você liga e a pessoa está em terapêutica, a radiação vai imediatamente. Ela pode ser medida e pode ser vista, porque é físico. Meu Deus. Entendeu? É físico. E somado a isso, um monte de outras coisinhas espirituais que vão junto. Então não é só acender uma luz colorida. Vai muito além. O senhor usa 7 cores do arco-íris? Eu não sei quantas cores usam. Eu já nem trabalho tanto nessa área agora, mas vamos lá. A gente usa principalmente o verde, o azul, o amarelo, o laranja, o vermelho, o rosa e o roxo. Pronto. Principalmente. Mas tem outras cores também que a gente poderia usar. Claro. A gente poderia usar o azul escuro, a gente poderia usar o branco. Eu já usei algumas vezes. Eu tinha um equipamento chamado laser, que era com luz branca também, que era só para casos mais graves de câncer, de casos de doenças degenerativas em alto estágio de degeneração. Então ele era um reconstrutor celular positivo. Ele destruía células malignas, células cancerígenas, eu criei mais para câncer. E ele regenerava as células. Aí quando eu vi que ele funcionava também para células neuronais, ele regenerava as células neuronais. Então pessoas que tinham dificuldade por conta de AVC ou por conta de acidente, alguma coisa assim, ela tem dificuldade motora, a gente conseguia regenerar o nervo, voltava a funcionar, a pessoa voltava a movimentar. Com o uso do laser. Um laser, uma luz branca que a gente usava, também uma forma de cromoterapia. Então a cromoterapia na espiritualidade é usada em larguíssima escala. Eu não sei se você notou, mas durante a cirurgia ocular, porque é muito comum nas cirurgias de vista, eu coloco a mão do médico sobre o olho do paciente e giro. Nessa hora eu estou acendendo uma luz colorida de um equipamento espiritual sobre o paciente, nos olhos dele. Claro. Então não é só a energia magnética do médium nem a minha, é também essa energia
da cromoterapia, da cor, que é usada naquele instante. O senhor pode dizer o que duas funções das cores que eu vou falar para o senhor, pelo menos ou uma? Tá. A primeira, Se eu souber, vermelho, usa. vermelho a gente usa demais em processo de circulação sanguínea. Pessoas que estão com problema no fígado. O fígado e o pulmão são órgãos que têm muita circulação e eles atuam diretamente trabalhando pela circulação. O pulmão fazendo a mudança gasosa, né, a oxigenação, por isso ele é muito irrigado, sanguíneo de sangue. E o fígado que cuida da parte tóxica, cuida das toxinas e tal, então ele faz aquela limpeza química no sangue. Né? Então esses órgãos, quando eles sofrem uma sobrecarga, né, eles passam a ter uma dificuldade de funcionamento. A luz vermelha atua sobre eles, sobre toda a circulação, problema de varizes, problemas de ateroscleroma, um monte de problema circulatório, AVC, diabetes, pressão alta, tudo que tem a ver com circulação, ou dificultando a circulação, ou aumentando a pressão, ou diminuindo alguma coisa assim. A gente usa a cromoterapia vermelha para ajudar nesses processos. Se a pessoa tem uma ferida na pele, uma úlcera, né, aberta, e que está com dificuldade de cicatrização, tem precisa de irrigação sanguínea naquela região, luz vermelha em cima. Claro. E a luz vermelha também ela é usada hoje na Terra, não somente por espíritos, mas pelos fisioterapeutas, né? Eles usam o infravermelho, que é uma luz que, além da função que eu acabei de falar, das funções que eu acabei de falar, da neovascularização e outras coisas, ela também aciona acelera o processo da inflamação. Então, quando inflama, que tem calor, rubor e edema, né, ele acelera esse processo, então diminui dor, acelera o aquecimento, também pelo aquecimento, que a luz infravermelha ela gera calor. Além do vermelho, tem a questão do calor. Nossa cromoterapia aqui não gera absolutamente nada de calor. O paciente fica 2,5 metros, 3 metros distante da luz. A luz esquenta, o canhão de luz esquenta um pouco, porque é uma luz potente, mas o calor não influencia absolutamente nada no paciente, não é usado por paciente. Claro. Segunda cor que eu vou citar, laranja. O laranja as indicações básicas do laranja são diminuição de edemas, circulatório linfático. O sistema circulatório linfático do corpo humano ele não é igual ao circulatório sanguíneo. Sim. O sanguíneo é bombeado pelo coração, né? Então a gente tem pressão positiva nas artérias, pressão negativa nas veias, por aí vai. O sistema linfático é bombeado pelos linfonodos. E nele não circula sangue, circula linfa, o linfa está em uma quantidade muito pequena, e nele circula uma boa parte dos glóbulos brancos, dos leucócitos e algumas coisas assim. Então, quando você está, por exemplo, com infecção na garganta, os gânglios linfáticos da garganta incham, porque eles estão em processo eles aumentam de tamanho para aumentar a função. Para poder mandar mais leucócitos para aquela região, o sistema circulatório sanguíneo vem trazendo nutrientes e também leucócitos, porque também são carregados pelo sistema circulatório sanguíneo, e traz aquilo ali. Então, o laranja funciona muito bem, a cor laranja, né, ele ajuda também nos processos, um pouco também no processo de circulação. Pessoas que têm dificuldade de circulação de retorno, que é a circulação venosa, ela tem acúmulo de líquido, as pernas incham, varizes, por aí vai. O laranja também auxilia porque ele ajuda no controle muscular. Então, ele atua sobre os músculos, fazendo com que os músculos contraiam um pouco mais fortes. Isso faz com que essa circulação de retorno se torne melhor. Então, a pessoa desincha, ela tem diminuição dos edemas e por aí vai. Então, o laranja ele tem uma utilização fantástica. Tem as utilizações mais específicas, ele é muito usado em diabético, ele atua sobre o pâncreas, ele é muito usado em processos digestivos, né? O vermelho que eu esqueci de citar, ele atua sobre o coração muito fortemente. Então a gente tem alguns problemas cardíacos que a gente usa a cor vermelha. Então o laranja tem várias funções, porque realmente eu sei o que preciso saber, mas não é algo assim que eu trabalho constantemente. Claro. Para isso eu tenho a equipe que cuida muito bem disso. Claro. O amarelo.
O amarelo é uma cor que a gente usa com acento. Eu nem falei, eu citei. A gente não usa com muita regularidade. É uma luz que influencia muito mais no campo vibracional, espiritual e energético do que propriamente no corpo físico. Então, se a pessoa está com um processo de desequilíbrio mediúnico, se está com um processo de... o seu campo vibracional está cheio de resíduo e a gente precisa dissipar esse resíduo, a gente liga o amarelo. É uma cor que eu uso um pouco porque o impacto dela sobre o paciente é muito forte. E alguns pacientes já aconteceu de desmaiarem na hora dessa luz amarela. Porque, repito, não é só a luz. Se fosse assim, todo mundo que visse uma luz amarela no semáforo de carro teria um desmaio. Não é o caso. Né? Então, o amarelo ele tem essa indicação mais espiritual. Então, ele também é um grande fornecedor de energia. Sim. Algumas pessoas têm esse impacto, mas outras, a maioria, tem, na verdade, o contrário disso. Elas se sentem energizadas. Elas estavam meio assim, meio caidinha. Elas ficam mais energizadas. Sim, senhor. O verde. Você me ia perguntar só duas cores? 7. Não, eu sei que são 7. Eu ia perguntar 7, deixa eu falar 2 qualidades de cada uma. Tá. Isso. Entendi. Perdão. O verde eu não falei dele, não? Falou já, né? Já. Falou. Então, o verde, depois a gente vai para o azul. O azul é um calmante, muito poderoso. Ele atua sobre o cérebro, atua sobre a vista, a gente usa muito em casos de vista, e ele também é um grande equilibrador energético. A gente usa o azul no ADT. Todo paciente que vai passar pelo ADT, já chega com distúrbios emocionais, psicológicos ou espirituais, passa pelo azul com uma tentativa de começar esse princípio de equilíbrio. Então ele é muito usado, ele é largamente usado, é uma das coisas que a gente mais usa, porque ele ajuda na questão do equilíbrio espiritual, na comunicação de você com você mesmo, no equilíbrio da meditação, ajudar no processo de paciência. Então o azul ele é muito usado nesse sentido. O anil. O anil seria o azul escuro ou é o roxo? O azul escuro para o roxo. É o roxo, na verdade a gente usa é o índigo, né? O roxo a gente usa mais específico, ele é mais uma cor mais específica, uso mais em doenças como câncer, doenças que estão com má formação, como chama, desculpe, não está me faltando as palavras, não sabia que eu ia ser interpretado por medicina hoje. O roxo, né? Todo o corpo humano possui as chamadas células pluripotenciais. São células que elas podem se transformar em qualquer tipo de célula. Tá? Essa capacidade é extremamente positiva. Inclusive o cordão embrionário, que é lotado dessas células, muita gente congela o cordão para no futuro usar essas células para curar doenças. E acredite, isso é o futuro da medicina material. Quem pesquisa células pluripotenciais está fazendo um grande bem para a humanidade. Só que as pesquisas vão demorar ainda a trazer resultados efetivos. 30, 50, 80 anos. Esse tipo de pesquisa é muito cara, muito lenta e segue uma ética muito rigorosa, é bem complicado. Então, mas os pesquisadores estão fazendo um bom trabalho em muitos países. Então, algumas células são metidas à besta e elas tendem a querer ser pluripotenciais quando elas não são. E aí elas ganham um ar de eu vou ser diferente de ti. Então, as células do fígado eram para ser todas células de fígado, hepatossíderos, todas elas eram para ser o mesmo tipo de célula. No entanto, um outro disse assim, eu não vou ser isso, não, vou ser algo diferente. Aí, nessa hora, nasce uma neoplasia, uma nova formação, uma célula diferenciada. Se essa célula for muito diferente, né, ela é uma neoplasia maligna, mas não é tão agressiva. Agora, se ela for pouco diferenciada, ela se torna extremamente agressiva, porque ela cresce, ela é difícil de ser detectada pelo organismo, então ela não é muito combatida. E aí os tumores tendem a crescer muito. E elas vão se multiplicar. Então, a célula roxa impede isso. Impede esse início, esse start. Então, se a pessoa tem câncer, impede metástase. Não ajuda tanto em relação ao câncer. Para o câncer tem outras coisas. Mas ela ajuda a evitar esse tipo de nova formação celular. Certo. Deu para entender? Deu. Desculpa, eu sei que é algo complexo, eu tenho que usar as palavras mais simples possível. Não, mas muita gente vai ler isso, inclusive os profissionais da área. Por isso que é bom que o senhor seja mais complexo possível.
O violeta, por último. Acabei de dizer, o roxo. O roxo. O roxo é o violeta. Tá, então esse é o lilás, né? O mais É claro. o rosa, que você esqueceu. O rosa, ele atua muito, tanto o roxo quanto o rosa, eles não são cores primárias. Cores primárias são aquelas cores que elas sozinhas têm funções específicas. Sim. Elas são mais complementares às outras, as primárias. Então, verde, azul, amarelo, laranja e vermelho são cores primárias. O rosa e o roxo são cores anexas. Sim. Elas complementam o tratamento. O rosa ela é muito usada junto com o azul, porque ela também é muito usada na questão do calmante, esse tipo de coisa. Só que ela tem uma característica muito boa para problemas de pele. Ela é usada largamente em problemas de pele, certo? Então as pessoas que têm problema de pele, a gente usa bastante o rosa. Algumas glândulas, algumas coisas do sistema endócrino funcionam bem, o rosa tem um bom... E também, aí ela é bem efetiva juntamente com o azul, mais uma vez tenho que afirmar, ela é muito boa no controle da mediunidade, no equilíbrio da mediunidade e no equilíbrio das emoções, na hora, juntamente com o azul. Repito, ela sozinha a gente não usa, muito raro a gente fazer, só a nível de experiência a gente usa a rosa sozinha, mas não é muito efetiva quando ela vai só. Outra terapia complementar que usa nessa casa é o Reiki. Por que o senhor instalou e permitiu isso? Só por um único motivo. Dentro do centro espírita? Isso, porque primeiro, se aqui é um centro espírita ou não foi escolha minha, porque nem espírita eu sou. Eu permiti, na verdade não foi uma permissão, mas foi um pedido meu. Eu pedi para que o Reiki entrasse no nosso hall de tratamento terapêutico. Eu pedi a espiritualidade, os superiores me permitiram, e depois eu incentivei os médiuns e os trabalhadores da casa a querer. Porque também eu tenho que convencê-los. Né? Porque é uma aplicação mais complexa, você tem que ter uma formação em Reiki. Sim. É algo que não está na mão dos espíritas. Né? Claro. Então, por conta disso, foi aceito. E o motivo maior foi um. Qual? O Reiki funciona. É sério? Funciona muito bem. Mas tem que ficar aplicando 10 horas em cima da pessoa? Não. Depende do nível, né? O Reiki, na verdade, seria bem aplicado em 45 minutos a 50 minutos, 1 hora. Então esse é o tempo normal de aplicação de um Reiki. Sim. Pegando todos os chakras e tal. Como a gente não tem tempo para isso, não tem esse luxo, o que é que a gente faz? A gente coloca um monte de espíritos indianos também, conhecedores do Reiki, para estarem junto com os reikianos aplicando. Apesar do Reiki não ser mediúnico, não é ato mediúnico, é um ato anímico. Claro. Que até onde eu sei, eu não sou reikiano, mas até onde eu entendo, o reikiano é um transmutador de energias celestiais. Ele capta como antena e transmite aquela energia. Então, como se ele fosse passivo no processo. Só que ele não é. Não é? Não, de jeito nenhum. Eu sei que os reikianos ensinam isso. Que ele só abre um portal e desse portal vem a energia. Isso. E ativa e acessão. Não, mas ele não é bem assim. Eles também são participadores. Só que é uma porção bem menor do que o processo dos magnetizadores. Claro. Mas eles são participadores. Então, com a presença desses espíritos no Reiki, nós reduzimos o Reiki para 8 a 10 minutos. Então, o Reiki na Casa Sagrada dura isso. O paciente deita, fecha os olhos, sente 8 mãos sobre ele. Quando ele abre, só vê uma pessoa. Aí ele fecha o olho, volta a sentir 8 mãos. Claro. São os espíritos atuando, aplicando o Reiki junto com o encarnado. Certo. Dr. Fritz, apometria. O senhor... Meu filho, você me pede para falar de coisas que eu não domino. Não, mas isso aqui o senhor faz aqui? Ok, faz o tempo todo. Eu passo a apometria para os meus pacientes o tempo todo. Tem eficiência? Muita. E como o senhor faz? Eu não sei porque eu não faço. O que é que eu faço? Eu sei que tem médios aqui na casa, que são médios de desdobramento, e que conseguem usar essa faculdade para ajudar essas pessoas. São casos específicos. Paciente com magia, paciente com coisas que eu não consigo resolver, mando para os casos mais graves. Essa é a grande verdade. Os casos piores, eu mando para a apometria. Claro. Aí eu faço, a gente atende 150 pessoas por sábado, 3 a 5 pessoas são indicadas a apometria, que é um número muito reduzido. TVN, tratamento das vibrações da natureza, é isso? TVN é uma união de 3 fluidos. Na cirurgia você tem 2, no TVN você tem 3.
No TVN você tem a energia fluídica das plantas, a energia fluídica do médio e a energia fluídica dos espíritos. Só que é uma outra espiritualidade e a mediunidade é usada de uma forma diferente da cirurgia espiritual. Mas você tem 3 campos de energia. Esses, olha só, uma pessoa que chega até mim, eu estou com dor de cabeça, problema no estômago e estou sem emprego. Eu, como médico, posso fazer o quê? Eu até brinco, porque tem um órgão aqui no Ceará que chama Cine, que dá emprego para as pessoas. Né? Minha filha, eu, infelizmente, não trabalho lá, no Cine. Mas eu tenho como ajudar você. Venha para o TVN. Porque o TVN, o que ele faz? Ele prepara o campo vibracional da pessoa para estar mais receptivo às coisas boas que podem vir. Prosperidade, saúde, afetividade e outras coisas mais. Entendeu? Então, aquela mulher bonita que nenhum homem quer, passa pelo TVN e depois não tem para, se Deus quiser, é só com um namorado. Claro. Ativou nela uma força de equilíbrio. Eu vou dar a elas o que elas já têm. Claro. Que estava escondido eu não, né? Os espíritos que fazem, que eu não sei o que faço. E no fundo foi ela mesma que foi buscar, né? A cura. Ela foi buscar a cura, então ela se proporcionou aquilo. Isso, com a ajuda dos espíritos. Os espíritos ajudam e a coisa vem à tona. Ela sai TV já mais bonita. DTR, desobsessão terapêutica rápida? Não. Foi um dos nomes que criaram, né? Claro. O DTR foi uma reunião criada pelo médium Alessandro e uma ajuda de alguns espíritos, né, muito inteligentes, muito conhecedores de energia, principalmente muito conhecedores de magia. E esses espíritos ajudam, auxiliam, não só os meus pacientes, como eles ajudam os médiuns da casa. Então é uma reunião que eu costumo dizer, que é a reunião de suporte magnético, energético e moral para o trabalho como um todo. Então ele é como se fosse um dos pilares espirituais mais fortes dessa casa. Tem uma reunião coordenada pelo meu médium, coordenada por Roberto, deve ter uns 35, 40 médiums. Sim. É uma das reuniões mais restritas da casa, porque essa casa tem 300 médiums. Sim. Então, nessa reunião só tem 35, acho que os mais novos que estão nessa reunião têm 3 anos de casa, 4 anos de casa. Sim. E tem que ter uma capacidade, uma característica específica para estar nessa reunião, que é exatamente a capacidade de lidar com esses fluidos, que nem todo médium tem. Essa capacidade de dispersar fluidos negativos, e aí acontecem alguns fenômenos físicos nessas reuniões, como transportes, materializações, por aí vai. Sim, senhor. Compostos naturais. Todos eles são usados porque funcionam muito bem. Eu não sei por que razão a medicina meio que, até sei um pouco, a medicina meio que omite os benefícios e o ganho maravilhoso que a fitoterapia traz. Então, às vezes, é ignorância mesmo, os médicos não conhecem. E às vezes, desinteresse por parte da ciência médica encarnada, que não vê nessa possibilidade algo tão grandioso como realmente é. O Brasil é um grande fornecedor de ervas. O Brasil é um país que tem uma floresta gigantesca, várias florestas, uma delas a maior do mundo, que tem lá no seu meio genético uma possibilidade de cura infindável. Existem produtos na floresta amazônica que ainda não foram descobertos, ervas que não foram descobertas, processos químicos não foram descobertos, e eu não vejo os brasileiros usando isso, esse potencial, não usam. Então, nem os médicos, eles preferem comprar um remédio caro que vem de outro país, tendo uma planta que às vezes faz o mesmo efeito, às vezes até melhor. Nossa. Porque o corpo humano está muito mais bem preparado para a natureza do que para a química bruta, a química artificial produzida pelo homem. Então, a pessoa tomar um chá é melhor do que tomar um remédio para o corpo. Não sei se para a doença, porque o chá às vezes não tem a mesma concentração que o remédio tem. Mas para o corpo, o baque desse medicamento às vezes é muito mais forte do que a erva. Existem terapias com som que curam? Existem. Eu mesmo tenho um amigo que trabalha na França, que é David Taylor, em inglês, amigo meu que mora na cidade de Toulouse. Você conhece Toulouse? Sim.
E eu tive um contato com ele na Dinamarca, e ele é uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande. E ele cura... É um encarnado, é? Encarnado. E ele cura com musicoterapia. Ele é um pianista profissional, é a vida dele ganhando como pianista. E através disso ele sente a inspiração dos espíritos e toca uma música específica para você, para a sua doença, e ali você sai curado. Claro. Então a musicoterapia funciona e funciona muito bem. Da mesma forma que as vibrações da luz, como chama? Das cores, matemática, da cromoterapia. Com física. Isso, as cores da cromoterapia tem um comprimento de onda, era isso que eu queria lembrar. O comprimento de onda da cor também tem um comprimento de onda da nota musical. Nossa. E da combinação delas são vários comprimentos de onda diferentes. Puxa. E aí, nessa hora, isso tem uma reverbera, essa era a palavra, reverbera diretamente nos líquidos de dentro da célula. E faz com que ela mude o seu padrão de vibração. Nessa hora, ela começa a produzir a autocura. Ela começa a se curar por estímulo da música. O médium como ele, que tem esse estímulo, que tem essa capacidade de receber espírito, que compõe naquela hora, especificamente para aquela pessoa, para aquela música, para aquela doença. E ali mesmo ele cura. Meu Deus. Mas, assim, é um tipo de mediunidade que limita muito, ele não consegue atender muita gente, Sim. 2, 3 pessoas no máximo, um período de 2 horas. Sim. Então é um processo lento, né? Claro. Mas funciona. Eu mesmo já usei, bem no início do trabalho lá em Maranguape, através ainda de Alessandro, eu usei um pouco da musicoterapia, fiz algumas experimentações, funciona. Mas toma muito tempo, requer muito recurso, e com a quantidade de paciente que a gente está tendo, não dá tempo da gente ter recursos que não sejam rápidos. Claro. Então a gente vai para aqueles que funcionam, às vezes até melhor que a musicoterapia, mas ela funciona muito bem. Como é normal vocês se sentirem bem com a música que remete a boas coisas? A química do corpo reage. Sim. Tem alguma outra terapia complementar que o senhor utiliza aqui ou utilizou que vale a pena mencionar para as pessoas compreenderem? Os cristais, os minerais, eles têm capacidade de absorção de energia negativa e de doação de energia positiva. Acho que os povos de montanhas, os incas, esse povo aí, entende disso indo e voltando. Eles têm uma conectividade com os minerais muito grande. Assim como a magia na Europa também um dia falou sobre as pedras de sal, que servem para processo de limpeza e por aí vai. Então os cristais ele também exercem essa função. Eles são concentradores de energias positivas. Que energias são eles, meu filho? É do cristal? Não, é do médium. Que energia que vai na hora do cobalto junto com a luz, junto com a radiação física? A energia do médium. Eita. E a do espírito. Então tem que ter médium. Se não tiver médium, é só uma luz acesa. Se não fosse assim, uma árvore de Natal curar todo mundo. Então não é assim. Tem que ter um médium ali do lado. Então não é só botar o cristal, é sentir qual é o cristal certo. E o médium conseguir ser esse canalizador de vai e vem de energia. É uma outra terapia que nós usamos aqui também, largamente. Claro. E a lama, só esse não mexe. A gente já usou, mas mais uma vez, para difícil aplicabilidade. Claro. Entendi. Dr. Fritz, eu vou ler aqui o capítulo 10, Gênese Orgânica, Princípio Vital, item 19. E pedir para o senhor depois fazer um comentário que possa ser útil para a gente em cima disso. Okay. Os corpos orgânicos seriam, assim, verdadeiras pilhas elétricas que funcionam contanto que os elementos dessa pilha estejam em condições necessárias para produzir eletricidade. É a vida. É a vida que se arrastam quando cessam as condições. É a morte. Após isso, o princípio vital não seria outro senão a espécie particular de eletricidade, designada sob o nome de eletricidade animal, engajada durante a vida pela ação dos órgãos e cuja produção é arrastada na morte pela cessação dessa ação. Então, basicamente ele falou que existe uma eletricidade funcional que age no sistema orgânico, permitindo que a vida se manifeste. Corretíssimo. É isso? Sim. Pronto. Essa corrente elétrica vibracional, ela ocorre de duas formas, física e espiritual. Certo? Então ela tem um alimento físico, então os neurônios eles carregam o impulso elétrico, através dos nervos, são isso, né? O neurônio carregando o impulso elétrico.
Os músculos se movimentam através de bombas bombas a nível de membrana plasmática, né? Então são as bombas de cálcio, bomba de potássio, bomba disso, bomba daquilo, que faz com que as células musculares sofram contrações de acordo com o nível de densidade que elas têm. Conclusão. Essa eletricidade no corpo humano ela é constante, ela é constantemente usada para gerar energia. Essa eletricidade do corpo humano ela é suprida através da alimentação. A alimentação, o que é? Você come uma comida e ela é digerida, ela é quebrada, ela é diminuída a tamanho a nível molecular. Essas moléculas caem dentro do sangue, o sangue leva para o corpo todo. Quando chegam nas células, essas são transportadas para dentro da célula para ir para a mitocôndria, onde acontece, que eu já lhe falei isso, as várias reações químicas a nível mitocondrial, que faz. A mitocôndria ela funciona como uma célula dentro da célula. As mitocôndrias elas produzem energia através do fosfato, né, da liberação do fosfato que produz o ATP, né, adenosino trifosfato. E esse fosfato, essa é a energia elétrica que gera, a energia que é geradora da energia elétrica que gera o funcionamento orgânico. Isso é nível material. A nível espiritual, o que faz com que a energia espiritual circule, e ela circula mais rápido, de uma forma muito menos limitada, não depende de alimentação, depende da alimentação moral que nós damos para ela. Então, essa energia que circula no perispírito, essa energia que circula ao redor do corpo físico, que vocês chamam de aura ou de campo, né? Essa energia, ela é proveniente do magnetismo animal. Então, que se condensa com o magnetismo do espírito. Por isso que se chama, se você pegar a pergunta da pessoa, mudar a palavra eletricidade por magnetismo, você tem tudo que nós já dissemos. Realmente. Muito bom. Dr. Fritz, eu vou passar aqui, para finalizar, as questões da vossa equipe médica espiritual, a quem eu aproximei durante os tratamentos, e pedi que eles fizessem 2 perguntas que fossem direcionadas ao senhor. Okay. E finalizamos o nosso encontro. Antes disso, porém, eu gostaria de deixar ao senhor a oportunidade, pedir o obséquio, de falar o que é importante a gente saber a respeito do suicídio. Agora, a nível, o senhor falando como um médico espiritual. Né? Como médico espiritual e como espírito, eu digo a você o seguinte: o suicídio é o maior erro que o ser humano pode cometer. O maior erro? Erro. Se você está infeliz com a sua vida e acha que o suicídio é uma saída ou uma solução, é o maior engano que você pode cometer. Acredite, você vai sofrer muito. Você vai sofrer muito mais do que você sofre agora, porque mesmo enquanto você está encarnado, por mais sofrimento que você tem, e aí não me interessa qual é o seu sofrimento, porque eu conheço sofrimento de perto, em alguns momentos você tem um alívio desse sofrimento, não é? Em alguns momentos você tem aquela sensação de dizer assim, peraí, pelo menos hoje eu passei 1 hora respirando bem, e as outras 23 sofrendo. Essa hora respirando bem, se pegue nela e não faça suicídio, porque ela desaparece quando você se mata. Então você passa a ter 24 horas de tortura e sofrimento, sem interrupção, porque o espírito não vai ser dormir. Então o tempo todo acordado e sofrendo. Sofre tanto que a sensação que dá, que alguns teóricos falam isso, se você tinha que viver 40 anos e desencarnou aos 35 por suicídio, você passa 5 anos sofrendo na espiritualidade. Isso é mentira. Você pode passar só 1 ano sofrendo na espiritualidade ou 50 sofrendo na espiritualidade. Esse 1 ano é mais do que os 50 anos que você passar na Terra sofrendo o que você está sofrendo, que gerou o suicídio. Conclusão: não queira experimentar minhas palavras. Não seja estúpido. Se há inteligência em você, saiba uma coisa que eu já disse e vou repetir. Ninguém na Terra, ninguém que comete suicídio está sozinho. Todos que cometem suicídio têm um espírito das trevas ao seu lado, pelo menos um, lhe dando a vontade e a coragem de fazer essa loucura. Quando você faz isso, você está ouvindo mais esse espírito do que está ouvindo a Deus. Que Deus, o que Ele te deu foi vida. Se está faltando para você motivo para viver, motivo para achar bom a vida, motivos para a vida fazer sentido, vai fazer uma coisa que preste por alguém que está sofrendo.
Vá atrás, vá no manicômio para você ver o que é sofrimento. Vá no hospital público no Brasil para você ver os corredores, que alegria que é. E as pessoas estão ali lutando pela vida que você não está dando valor. Então, eu não poderia... Vá num cemitério, ver alguém se despedir de um familiar que amava. Vá ver uma mãe enterrar um filho. Aí você vai entender o que é dor. Então, não há nada, absolutamente nada, pelas leis de Deus que justifique alguém se matar. Em nenhuma hipótese, sob nenhuma circunstância, em absolutamente nenhum contexto. Portanto, se você quiser se matar, não, o problema é seu. Mas você vai se arrepender amargamente. Como eu estou na espiritualidade e você também vem para o lado de cá, você, se eu estiver falando alguma bobagem, você vem e me diz pessoalmente. O que eu acho muito difícil, porque onde você vai estar, eu vou estar bem longe de você. Claro. Como foi muito profunda a sua colocação, senti a intuição de pedir que o senhor falasse também, como médico, o que é importante sabermos a respeito das drogas, para quem se droga e para quem participa como familiar ou... As drogas é uma fuga da realidade. As drogas é um desejo da pessoa de não ter que passar por tudo que uma pessoa normal passa. Dor, sofrimento, medo, relacionamento. Então o que ela faz? Ela não quer viver. Então ela vai viver num mundo paralelo. No mundo das maravilhas. Porque uma das maiores estupidez que pode haver é você dizer que droga é ruim. Se você disser isso para um usuário de droga, ele vai dizer que você está mentindo, porque não é ruim. Na hora que ele está usando, é maravilhoso. Ele sente sensações que uma pessoa normal jamais sentiria. Agora, é péssimo do ponto de vista moral e principalmente do ponto de vista ético, porque leva você a uma perda de liberdade. Você para de escolher viver para viver em função da droga. Você deixa de ter uma das coisas mais bonitas que o ser humano tem, que é o livre-arbítrio. Nessa hora você perde. Porque a partir de agora a sua vida vai ser regrada, conduzida para se drogar. Essa vai ser a sua única obsessão. Vai ser o seu único objetivo de vida. Então, as drogas é o maior alienador da espécie humana nesse momento que a Terra está passando. As drogas afastam as pessoas de Deus, afastam as pessoas dos seus processos de espiritualidade. Você se droga porque você é egoísta, porque você só quer satisfazer as suas vontades, seus desejos, está pouco se lixando para as pessoas que lhe amam. Porque a sua mãe, as outras pessoas que estão ali ao seu redor, não tenha dúvida, elas estão sofrendo porque você escolheu usar uma coisa que é um barato legal. Então, se você quiser continuar sendo egoísta, quem sou eu para dizer que não? Agora, se você quiser continuar sendo estúpido, também é problema seu. Aí, se você quiser largar essas drogas, aí é problema meu. Porque eu resolvi uma questão das drogas que até então não tinha muita solução, que era a questão da dependência. Eu consegui reduzir drasticamente no terapêutico que eu faço, drasticamente a necessidade do consumo, a abstinência, o mal da abstinência que vem com o tempo que se passa sem usar, e também o desinteresse pelo barato da droga. Então tudo isso eu consigo nessa terapia que eu criei. Infelizmente ela ainda está em fase experimental, eu não usei nem 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, está muito pequeno no início. A gente vai ter que ter um número bem maior de atividade nesse sentido para conseguir ter uma amostragem maior e poder avaliar melhor os resultados e ver que caminhos essa terapêutica segue. No entanto, ela já ajudou e ajuda muita gente, com números realmente que até a mim impressionaram, certo? Então, se aproxime de Deus e se afaste do que não presta e de tudo que tira sua liberdade e seu direito de escolha. Esse é o meu recado. Dr. Fritz, para quem não sabe, ele é chamado e aí ele decide com a espiritualidade se vai ou não a determinado centro de recuperação, onde se trata de drogados, né? A gente fez um trabalho aqui no Ceará, já com duas casas de acolhimento, né, de pessoas com usuário de droga, e tivemos resultados realmente fabulosos. Reduzimos o tempo de internação, melhoramos a capacidade da pessoa em lidar psicologicamente e emocionalmente com a droga, com a ausência da droga. E muitos mesmo voltaram para a família, voltaram para a atividade, voltaram para o trabalho.
E o que mais nos impressiona não é isso. Até aqueles que continuam nas ruas, que praticamente quando você volta para a rua é muito difícil não se envolver com a droga. Muito difícil, você não tem um vício. Mas até esses que voltaram para a rua, acreditem, estão trabalhando na rua sem usar droga. Alguns. Então, e cada um paciente desse é uma vitória. Cada um suicídio é evitado é uma vitória, cada aborto é evitado é uma vitória, a gente comemora tudo que a gente de bom que a gente consegue atingir. O Dr. Fritz vai nesses centros, né, doutor? E aí ele coloca uma maca, coloca o aparelho, a aparelhagem espiritual ali em cima da maca e deita... Você esteve na última vez que fomos lá, não é? E deita o paciente. Aí o senhor faz um filtro energético e sanguíneo com esse aparelho? O que acontece com esse aparelho? Você está falando de um só, né? Pronto, de um que a gente aplica nos braços. Isso. Que ele lembra uma máquina de limpeza sanguínea, desculpe, porque hoje realmente meu jaleco eu deixei em casa. Hemodiálise, né? Claro. Então ele funciona como uma máquina de hemodiálise. Em vez de filtrar o sangue, como faz uma máquina de hemodiálise, que é a função dos rins, essa máquina filtra toda a química nociva das drogas do sangue. Isso. E substitui ela por uma substância que engana o organismo, e não é nociva nem causa dependência, imita a droga. Então a gente faz a substituição. A gente tira a negativa da droga mesmo e coloca essa que imita. Então, como ela está imitada, a pessoa não sente falta. Claro. Essa droga, quando ela se dissolve, essa droga que a gente implanta, quando ela dissolve 2, 3 meses, ela se dissolve e a pessoa já passou pelo período mais drástico, mais duro da abstinência, sem usar nenhum tipo de droga. E essa droga não tem, essa que a gente substitui, não tem nenhum efeito alucinógeno, nem nada disso. Pelo contrário, ela é completamente... placebo. Ela é completamente não funcional. Certo. Do ponto de vista químico. Não reativo. É completamente não reativo, mas ela é não funcional do ponto de vista químico, mas é extremamente funcional do ponto de vista de substituição às moléculas da droga. Foi uma criação fantástica. Não é minha essa criação, mas estou usando e estou tendo resultados muito bons. Graças a Deus. Dr. Fritz, a sua última pergunta vai ser umas 15, né? Mais ou menos. Essas são as colocações da sua equipe. Vamos lá. Muitas dessas colocações o senhor já respondeu. Então eu pedi ao senhor que responda numa frase ou em poucas palavras. Tá bom, vamos lá. Doutora Mônica fez a colocação. Qual transformação sofreu para trabalhar com Jesus? A dor e o sofrimento. Foi essa dor e o sofrimento de ter feito mal que me levou a repensar a minha vida, e eu sou muito inteligente. E eu percebi que quem vai ganhar essa guerra, quem vai ganhar essa batalha entre o bem e o mal, é o povo do bem. Então eu não sou burro. Passei logo para o lado de cá, e agora estou do lado de cá, amigo do pessoal do bem. Foi puramente uma decisão de inteligência. Não foi uma decisão religiosa, ou com fins éticos ou morais. Moralmente eu estou pensando, não, eu sou estrategista. Claro. Quem ganha é o bem, quem coordena o mundo é o cara, que é o cara do bem, que é Jesus. Então por que eu não vou ficar contra ele? Só se eu fosse burro. Só que é claro que eu tenho que seguir a cartilha do homem, né? Pronto. Que é completamente diferente da que eu seguia antes. Outro da doutora Mônica. Como se deu esse despertar? Quando eu tomei vergonha na cara e pude perceber que o mal que eu tinha feito só me fez mal. Então, o que é que eu percebi? Se o mal que eu tinha feito tinha me feito tanto mal, eu tinha que fazer o bem se eu quisesse o bem de volta. Pronto. Matemática pura. Mais uma vez, decisão da inteligência. Doutor Sérgio, qual a importância do trabalho em equipe, em conjunto? A coisa que mais me estima é trabalhar com espíritos tão nobres. Era essa palavra que eu estava tentando lembrar. Nobreza. Sim. Trabalhar com espíritos tão nobres como os que trabalham comigo. É uma alegria. Pela competência, pelos resultados, mas principalmente porque eles veem em mim um tutor, um orientador. E quando eu falo com eles, eu sinto isso. Eles acreditam em mim. Eles acreditam em mim, eles apostam. Quando eu vou fazer uma aposta, eles apostam junto. E isso fortalece essa equipe.
Por isso que essa equipe é tão coisa. Por isso que eu tenho tanta fé nos médicos que trabalham comigo, porque eu acredito tanto neles. Coisa. E digo assim, cuidem da sala de cirurgia que eu vou ali e volto já. E eu sei que eles vão dar conta. Você entendeu? Então, isso é equipe. Equipe é confiança. Eu confio nos médicos que trabalham comigo. Doutor Sérgio, qual é o elo de coesão entre os trabalhadores, dadas suas diferenças e métodos de trabalho? A coesão é o princípio da intenção. A intenção de todos é fazer o bem. Pronto. Pode usar método diferente, não tem problema. Chegando no bem é o que importa. Doutora Ana, qual a porcentagem de pacientes que ficam curados do câncer? Pois é, o câncer ainda é uma incógnita até para mim, porque já curei paciente com câncer em estado terminal e câncer em estado inicial tive dificuldades e insucessos. Então, o câncer é uma das doenças reencarnatórias mais claramente mandadas por Deus. Porque não há motivo. A maioria do câncer não faz nada. Você não fez absolutamente nada e simplesmente tem. A maioria, lógico. Tem um outro que tem um fator de um cigarro, uma exposição ao sol, causa câncer de pele, por aí vai. Mas tem quantas pessoas se expõem ao sol que não tem nada? Realmente. Então, o câncer é uma doença divina. Divina sem dúvida. Ela vem de Deus e diz assim, toma, meu filho, toma que o filho é teu. Então, ela vem com tanta carga de causa e efeito, ela vem com tanta carga dessa lei, que talvez por isso seja um desafio tão grande revertê-la. Porque ela vem com um apetite de justiça muito forte. No entanto, eu não dou a mínima para isso. Eu continuo encarando ela como uma doença qualquer. Não faço análise moral de ninguém. Não sou juiz para estar julgando. Minha vida aqui é ser médico e medicar. Curar, ajudar as pessoas através do meu trabalho. Então, os resultados ainda não são bons. A gente tem resultados abaixo de 40%. É um número muito baixo para mim. A gente cura a maioria das doenças. Quando a gente bota todas as doenças na média, a gente tem 74%, 76% de cura. Tem doenças que a gente cura 90%. Para ter essa média de 74%, tem doenças que a gente cura 90%, tem doenças que a gente cura 40%. O câncer é uma delas. Nossa. 40%, 45%, olha lá. Então é muito mais desafiador curar um câncer por causa dessa relação de causa e efeito ser tão forte. Certo? Mas eu não dou a mínima para isso. Por isso que eu tenho 40 e tanto por cento e eu vou aumentar isso para 50%, 60%, 70%. Vou fazer lá para cima ainda. O senhor não precisa dormir, né? Não, já morri. Por que, doutora Ana, por que a Casa da Caridade é em Fortaleza? Casa da Caridade, doutor Adolfo Fritz. Porque meu médico mora aqui. Não tem nada especial. Não, mas o senhor chegou a mencionar em algum momento que tem carinho. Tem uma ligação com o Nordeste brasileiro, que reencarnaram aqui. E é óbvio que geralmente meus trabalhos tendem a vir para cá. Mesmo aqueles que não nasceram no Nordeste, sempre o médium anda vindo para cá. Então há uma ligação, eu tenho essa ligação com o Nordeste. No entanto, mais uma vez repito, é claro, a pergunta não serve porque eu estou aqui, mas porque Roberto está aqui. Pronto. Roberto reencarnou aqui, porque é aqui que a gente desenvolveu o trabalho junto. Pronto. Por que um centro espírita, doutora Ana, por que um centro espírita foi escolhido para fazer esse trabalho? Não foi. Não é o centro espírita que é escolhido. É o trabalho que escolhe o centro espírita. Não, é o centro espírita. Não. É assim. Quem surgiu primeiro foi o trabalho. Claro. A partir dele surgiu o centro espírita, porque meu médico é espírita. Essa é a questão. Se meu médico fosse um bandista, eu estava fazendo a cirurgia na Umbanda. É lógico. Se meu médico fosse budista, eu estaria fazendo cirurgia espiritual no budismo. No budismo. Taoísmo. Para mim não faz diferença nenhuma. Claro. É porque às vezes, eu entendo a pergunta de Ana, é o que alguns encarnados acreditam que alguns centros espíritas ou o espiritismo, ele é meio que voluptuosamente levado a acreditar que ele tem mais vantagens ou que ele é mais, no sentido figurativo, mais
mais privilegiado Ah, por ter o direito de ter trabalhos como o meu. Isso é uma estupidez. é, Eu acho. eu acho. Pronto. Agora vamos lá para a doutora Fátima, hein? Doutora Fátima está aqui. Com certeza. Vamos lá, hein, doutora Fátima. Qual a necessidade de atrelar a atividade do local com trabalho mediúnico como de assistência social? Acho que é como. Vou ler de novo. Eu entendi. Qual... Não, já entendi. Ela está corrigindo você aqui para mim. Pronto, quer que ela corrigiu o como, né? Não. Ela corrigiu o como, né? Ela Vou ler está de querendo novo pra saber quem qual a tá- importância de um trabalho espiritual estar associado a um trabalho de cunho social. Isso, pronto. Qual a importância de um e do outro? Isso. É a prática daquilo que se prega. Você não prega a caridade, a gente tem que fazer. Ficar só falando é uma besteira. E é muito importante que os médiuns, todos os médiuns, tenham 3 coisas. Primeiro, o trabalho mediúnico. Segundo, uma espiritualização. Não importa em qual religião. Uma espiritualização. E terceiro, e aí eu acho isso aqui extremamente importante, um ato de amor e de caridade, de retorno à sociedade, de retorno ao bem comum. Então, é você olhar para o ambiente onde nós estamos inseridos e dizer assim, não, eu não posso ignorar que a Casa da Caridade se está num dos bairros mais pobres e mais violentos de Fortaleza. E eu não posso ignorar isso. Então, onde é que se resolve a violência? É na educação. Não é dando arma para policial. É na educação. Então, qual é a função da Casa da Caridade? Educar. Educar quem? Educar a criança, que é onde nasce, onde essa violência chega mais forte. A criança, o adolescente, o adulto e até o idoso. O idoso não tem mal o que aprender. Aí é que está. O idoso ele é exemplo. Ele também precisa se educar. Ele precisa se educar também para desencarnar, já que o tempo dele aqui está se encerrando. Então é bom que ele se arrependa antes de desencarnar. Afinal de contas, se eu tivesse feito isso antes de desencarnar, eu teria sofrido menos. De forma íntima. De forma íntima. Então, os trabalhos sociais, eles dão ao médium a prática da caridade. E aí não é mais a caridade que o Espírito faz. Porque Roberto não faz serviço espiritual, quem faz sou eu. É verdade. Mas se Roberto for lá fora e encher uma sopa, quem está fazendo é ele. Mérito para ele. Então se ele quer ter mérito, vai fazer o mesmo dos outros. Porque mérito da minha cirurgia ele não vai ter não. Não, ele vai ter mérito pelo trabalho da cirurgia. Ele vai ter mérito pelo tempo que ele disponibiliza para a mediunidade. Ele vai ter mérito, lógico, méritozinho. Mas ele não tem mérito nenhum pela cura. Claro. Lógico, porque eu não posso dizer para o meu médico que o resultado da mediunidade é dele. Não é, sou eu. Sim, senhor. É a mesma coisa, meu filho, de você dizer um médico que fez uma psicografia, que psicografou um livro, dizer assim, que livro maravilhoso, parabéns, médico, muito obrigado. Ele não pode dizer isso. Ele não tem esse direito. Ele tem que dizer assim, não senhor, muito obrigado porra nenhuma, quem escreveu não fui eu. Foi um espírito. Se você quiser dar parabéns, vai dar a ele. Você agradece o poema do poeta, a caneta que ele usou, ou você agradece ao poeta? Certo. É a mesma coisa. Ao poeta. Então, agradeça a mim. Quem fez fui eu. Exato. Eu olho, se tem uma coisa que me tira do sério, é médium que fica tentando tomar a minha frente. Dá um exemplo. Isso que eu acabei de falar. Claro. O médico que fica dizendo que eu curo. Você cura? Tá bom, sábado que vem você vai fazer o trabalho no meu lugar. Vamos ver que os pacientes vão ficar bom. Aí não manda nem me espírito no meu lugar, vem ninguém. É sozinho. Ele lá deixa ele fingir, fazer o que ele quiser, mentir. O problema dele. Vamos ver se alguém segura. Vai piorar. Certo. Eu faço por onde passa em piorar, na frente do médico. Nossa. Para ele se arrepender e dizer, meu filho, me perdoe, eu preciso do senhor aqui. O médium ele tem que entender qual é o lugar dele. O lugar dele não é na frente. Não é não, o lugar dele não é não. O lugar dele é nos bastidores. Meu filho. O jumento que puxa a carroça vai na frente, né? Pronto, a função do médium é ser o jumento. Se ele aparecer na frente, não tem problema não. Mas o que ele está levando é o que importa. É o que ele está carregando. No caso eu. Ou no caso o trabalho que eu faço. Que eu faço. Não ele, eu. Pois não. Quais os requisitos básicos para que o médium de cura faça parte da sua equipe, doutora Fátima? Meu filho, é um número de fatores. A primeira delas é que ele tem a missão
comigo, com a equipe, com algum espírito da minha equipe. Segunda coisa, ele tem boas potencialidades mediúnicas, porque eu não quero médium mal ou menos aqui não. Infelizmente eu não posso colocar o meu trabalho na mão de um médium mais ou menos. Que é um médium? Um médium mais ou menos, que segue a disciplina quando quer, Entendi. que faz quando quer, que não tem energia ectoplasmática suficiente para poder estar no seu espiritual. Se ele não tem, o que é que eu faço? Boto ele no cobalto. Porque lá ele vai doar energia ectoplasmática e não compromete a recuperação do paciente. Porque lá a energia ectoplasmática do médium é pouca. O médico de cura dentro de uma sala de cromoterapia é pouquinha. Cristais é pouquinho, o reiki é um pouquinho, um passe é menos ainda. Agora, o médico de cirurgia espiritual ele tem que compreender que o fluido dele vai ser usado em larga escala. Certo. Então, se ele não se prepara, se ele não tem o cabedal mediúnico para fazer isso, se ele não tem preparação disciplinar para estar dentro do corpo, do corpo de médico do meu trabalho, eu não quero. Questão. E se ele for um médium 3 vezes mais ostensivo que o próprio Roberto, mas ele disser assim, o único problema, Dr. Fritz, é que eu bebo e eu fumo, mas eu vou parar de beber, eu vou só fumar. Eu vou parar de fumar, eu vou só beber. Mas eu tenho realmente, provadamente, uma mediunidade 3 vezes mais ostensiva que o seu. Infelizmente. Posso ser parte da sua equipe? Não. Infelizmente, ele vai ter que procurar um outro lugar para trabalhar. Que isso? Porque eu não, meu filho, porque olha, se tem uma coisa que eu não posso carregar comigo, é problema. Eu não posso. Em relação, eu posso carregar o problema dos pacientes. Claro. Eu estou aqui para ajudar as pessoas. Sim. Se ele quiser parar de beber, porque a pessoa que coloca as coisas dessa maneira, eu só vou, mas eu não vou parar de fumar. Eu vou, mas não vou parar de beber. Então você está querendo seguir suas regras? Pode seguir suas regras, você segue na sua casa. Na minha casa são as minhas regras. Nem o médium bebe, Claro. nem o médium fuma, nem o médium faz isso, nem o médium come o que não é para comer, nem o médium, todos os médicos têm que ter o mesmo preparo. Porque quando o Roberto está lá fora falando para lá e dizendo assim, olha, quando vocês entrarem lá dentro, qualquer espírito é a mesma coisa. Qualquer médium é a mesma coisa. Ele está dando credibilidade ao médium. Sim. E credibilidade ao espírito. Então, se o médium não faz por onde, ele prejudica o trabalho, porque ele prejudica as pessoas. Sim. Prejudica os números do trabalho, prejudica Você quer, meu filho, um dia chegar numa casa e saber que você foi atendido por um espírito, através de um médium, que um médium que não cumpre disciplina, que é alcoólatra, faz alguma coisa desse tipo, tendo ao lado desse médico trabalhando um médico que segue todas as regras disciplinares da casa, sabendo que vai influenciar o sabendo resultado. que esse resultado pode inclusive levar você à sua piora, que é o que às vezes acontece. Mas eu tenho tanta mediunidade, meu filho, eu não estou aqui atrás de médiums ostensivos, eu estou aqui atrás de médiums disciplinados, claro. Ou pelo menos que queiram se disciplinar. Médium para dar dor de cabeça, eu já tive vários, quero não. Até mesmo porque conseguir um médico que tenha mais ostensividade médica que o Roberto é fácil. Não falta. E se, vamos aumentar só um pouquinho, Dr. Fritz. Agora ele se ajoelha diante do Senhor e fala assim, mas eu pratico a caridade, eu não falo palavrão, eu não tenho raiva das pessoas. Tudo que o senhor imaginar de conduta moral, eu venho, desde que eu entrei no Espiritismo, eu venho observando. É uma questão física, meu filho. O alcoolismo influencia a energia vital que está ao lado do cigarro, a mesma coisa. Não tem como. Não tem como. Podia chorar e explicar quanto for que ele realmente... Chorar não muda o fato de que ele tem uma doença que precisa primeiro ser tratado. Claro. Porque essa seria a minha orientação. Se trate primeiro. Claro. Quem é você para querer curar os outros? Você não consegue nem curar seu alcoolismo. Não. Nem o vício do seu cigarro. É claro que você não pode. É óbvio que você não vai. Entendi. E se o guia dele falasse assim, não, eu atesto pela conduta moral dele, eu atesto. Eu entendo. O senhor ia dizer, eu entendo, não, mas não. Não, porque não é, a disciplina da casa é essa. 1, 2, 3, e tem 8 itens. Eu não estou botando 18 itens para você escolher o que você quer, não. Estou dizendo assim, ou segue os 8 ou tchau. Claro. Simples assim. Porque se trata de energia e matemática. É matemático. Ótimo, foi ótimo a sua colocação. É matemático. Não tem como. Sim, sim. Doutor Augusto, qual a relação entre médium de cura e médium de cirurgia espiritual? Nem todo médium de cura se torna um médium de cirurgia espiritual. Uma pessoa tem habilidade de cura, mas a missão dela é desse tamanho.
aí ela vai ser passista na casa espírita. Aí vai aplicar jorei, reiki. Então, às vezes ela tem uma idade um pouco maior de cura. Aí ela vai ser uma pessoa que vai aplicar massagem, que é uma terapia que nós fazemos aqui. Os médicos massagistas estão quase medianizados. É outra técnica. Quem auxilia com a bandeja? Não, uma doação. Não necessariamente precisa ter mediunidade para estar ali. Realmente. Mas alguns têm mediunidade de doação de ectoplasma. Sim, são bons produtores de ectoplasma, mas não são não é o caso de cura. da pergunta, né? Não, a mediunidade de cura tem a ver com a missão de curar. Ela não tem a ver só com ter energia para curar. Energia para curar quase todo mundo tem. Tá, então... Porque quase todo mundo tem um magnetismo próprio que pode ser usado para cura. Mas a missão de curar, para ser médico de cura, não. Agora, se sua dívida for isso aqui, aí você vai começar a abrir espaço para fazer uma massagem, para fazer outro processo dentro de uma terapêutica espiritual. Certo. Agora, se a sua dívida for, imagina a mão de Roberto no teto e essa aqui no chão, você vai ser médico de cura. Então, quando as pessoas dizem Deus privilegiou o outro e não privilegiou com a mediunidade de cura. Cuidado que você está cometendo um grave erro. Geralmente é o contrário. Os médicos são tão ruins, que vem médico de cura. Eles são um espírito tão atrasado do ponto de vista moral, fizeram tanto mal a tanta gente, ensinaram o mal a tanta gente, torturaram, mataram, fizeram tanta coisa errada, são tão covardes, moralmente falando, que eles vêm médico de cura. Para quê? Para ressarcir os débitos. Matemática de novo. Nossa. Doutor Augusto ainda. Depois faltam mais duas. Mediunidade na infância. Qual o limite, idade, como conduzir, como orientar os pais? Existem alguns tipos de mediunidade chamada mediunidade infantil, que não significa que a criança no futuro, quando tiver adulta, será médium. Às vezes a criança está naquela fase ainda de conexão do perispírito com a matéria nova, recém-criada, não deu tempo ainda dessa matéria se completar, essa relação, e aí a criança apresenta sinais da mediunidade. Ela não é médium, mas ela tem sinais de mediunidade. Se essa mediunidade persistir depois de 6, 7 anos de idade, aí é médium mesmo. Agora, se ela desaparecer e nunca mais voltar, porque realmente era aquela fase, por esse motivo que eu acabei de falar. Quando volta, e volta com força, aí sim, aí não tem mais dúvida que é mediunidade. Então, só se trata realmente alguém como médium para orientar a mediunidade depois dos 13, 14 anos de idade. Antes disso, é muito arriscado você estar trabalhando aí numa mente muito imatura para ensinar coisas tão complexas, porque a mediunidade é muito abstrata para quem está encarnado. Então, requer um nível de complexidade na compreensão dela. Então, isso é muito difícil para quem não tem uma idade ou uma maturidade ainda. Então, a 13, 14 anos, o que a gente faz? Quando a gente vê um caso de 13, 14 anos de idade, a gente orienta que ele só vem se um pai vier junto. É uma regra. Aí o pai ou a mãe vem junto, aí ele pode participar do grupo de estudo mediúnico. Mas não é o ideal. O ideal é dos 15, 16 anos para frente. Também com pai e mãe. No entanto, fez 18 anos, aí não, já pode fazer sozinho. Sim. E ele fez essa pergunta por uma razão simples. O médium dele chegou aqui com 15 anos. E eu orientei para fazer o estudo mediúnico com a mãe. A mãe é preguiçosa, não fez. O médico continuou convulsionando. Aos 17 resolveu fazer. Parou as convulsões, estou resumindo. Sim. Parou as convulsões e hoje é médico de cura da casa. Trabalha há mais de 2 anos fazendo cirurgia espiritual com Augusto. Nossa! Agora é um espírito amigo. Como lidar com as dificuldades de um trabalho mediúnico? Eita! Este aí foi o meu maior legado para a humanidade. Porque eu acho que poucos espíritos tiveram a coragem que eu tive de ter tido tantos médicos por tanto tempo, por períodos tão longos, e lidar com todo tipo de problema, que às vezes se mistura com frescura. Médium é o bicho mais melindroso da face da Terra. É muito difícil, porque a mente dele é aberta. Aberta isso o tempo todo. Então, é muito difícil controlar isso. Dá um rescaldo danado. Qualquer coisinha vira uma bomba. Então, lidar com o médium é pisar o tempo todo no campo minado.
você atacar todos os anos trabalhando com o médico, tem aquela sensação, ai, graças a Deus, agora está tudo bem, o médico pira e não quer mais saber de você. Isso acontece demais. Meu Deus. Eu vejo espírito aí arrancando cabelo e levantando a mão para o céu e rezando, e eu estou dizendo, não adianta, passa logo para o próximo. Porque aí você já perdeu. Você perdeu para a vaidade, meu filho. Quando você perde o médico para a vaidade, você nunca mais o encontra. É muito difícil. Encontra. Vai lá, vou ser um pouco caridoso agora. Encontra, mas é muito difícil. Geralmente na espiritualidade, chorando e arrependido. Meu Deus. E quando o senhor diz assim, o senhor está também um pouco explicando que não é que ele perdeu, ele abriu sintonia com outra coisa que está fortalecendo um laço fluídico. Isso, que eu não posso fazer parte disso. Meu Deus. Aí eu continuo você em mim. Seja o que Deus quiser. Qual o futuro desse espírito amigo também? E aqui a gente finaliza. Qual o futuro da mediunidade de cura na Terra? Eu espero que seja grandiosa. Eu espero que os médicos de cura, os marginais do passado, tenham a oportunidade de trabalhar em larga escala na Terra para ajudar, através do exemplo deles, através do exemplo dos espíritos que estão trabalhando através desses médiuns, oportunizar as pessoas a fé da existência das almas, a fé da existência dos espíritos, para que eles saibam que nós estamos aqui, que nós somos reais, nós existimos, nós alteramos a matéria. E a gente faz isso através da ciência. E a gente está fazendo isso para poder mostrar para o ser humano que ele pode contar conosco. Que a nossa capacidade de atuação no campo da ciência, no campo da pesquisa, no campo do trabalho edificante, é muito grande. Mas a gente precisa de espaço, a gente precisa dos médicos, a gente precisa dos médicos quererem trabalhar. Então, a minha gratidão a todos os médicos de cura que fazem algum trabalho, que tentam se esforçar em fazê-lo, é muito grande. Eu amo os médicos de cura. Apesar de às vezes falar mal, eu falo mal, não é falar mal no sentido de diminuí-los, mas apenas de colocá-los no seu lugar. Mas eu tenho uma extrema gratidão a todos os médicos, até os que erraram bruscamente. Até eles eu tenho gratidão, porque pelo menos em alguns instantes, algumas horas, alguns momentos, alguns dias, alguns anos, nós fizemos o bem juntos. Então eu não posso deixar de ter por essas pessoas gratidão, vontade de vê-los bem, vontade de vê-los felizes, fazer desses médiuns um exemplo para que novos médiuns surjam. Então isso é que eu mais quero com os meus médiuns atuais, com os 4 que eu estou trabalhando e com os outros que virão. Eu pulei 2 perguntas do Dr. Fábio. O senhor se importa? Não. Como foi a transição no âmbito espiritual da cirurgia, no que se refere a parar de usar o corte? Eu não parei de usar o corte. Eu só o evito diante dos meus médicos que pediram para que não fizessem isso. Tanto é que eu já falei para você que eu tenho uma médica, inclusive, eu trabalho o tempo todo com tesoura, com agulhas, com isso e aquilo. Na minha operação, o senhor usou um método misto? Não, na verdade, não. Tenho que dizer que sim, houve não houve incisões, mas houve uma intervenção física. Como há em alguns pacientes que eu opero sem corte. Às vezes eu falo, não faço corte na pele, mas o órgão lá dentro eu estou cortando. E a pessoa às vezes até sente, não sente dor, mas sente o fígado sendo cortado. Sim. Entendeu? Então isso acontece com o uso do magnetismo, não é com o corte. Então a técnica que a gente está usando agora, ela está mais espiritual e menos material. Entendi. Então, entendeu? A cirurgia ela até tem corte, como a sua teve. Mas o senhor encostou o mental só, né? Não foi um corte necessariamente? Não, teve corte sim, mas foi interno. Eu não fiz um corte na sua pele como um médico faria naturalmente. Claro. Você entendeu? Sim, entendi. Pronto. Então, essa transição nunca foi completa, não aconteceu ainda. Mas a gente está aqui, acho que faz parte, como todo processo de evolução, e eu acho que a medicina espiritual ela precisa evoluir para se tornar menos material. Eu entendo essa teoria e compreendo e acho que isso é importante. No entanto, eu também entendo o outro lado. Eu acho que as pessoas ainda precisam dos fenômenos
potentosos para poder desenvolver a fé de alguma forma. Tá vendo? Sabe aquela fé que está no 2 que quer passar para o 8? Uma cirurgia espiritual sem corte resolve. Mas a pessoa que está com a fé no 0 e quer passar para o 1, se ela não vê um fenômeno físico, ela não faz nada. Ela não sai do lugar. Para quem não lembra, o Dr. Fritz disse, eu sou a minhoca. Eu sou a isca, né? É isso que eu quis dizer. A minhoca é uma isca, né? Pronto, eu sou a isca. A isca, e explica para quem não acompanhou, quer dizer que Jesus é o anzol. A grande finalidade Da cura. do pescador é que o peixe morda o anzol. Tá? Ele não vai vir sem a motivação da isca. Esse sou eu. Então a minha função é atrair o peixe, isto é, as pessoas, para o Cristo. Essa é a minha função. Dr. Fritz. Por último, agora sim, como funciona a mediunidade de cura no âmbito orgânico do médium? Exemplo, se há diferença entre o médico de cura e o médico convencional. Médico ou médium? Deve ser médium. Médium de cura e o médium convencional. O médium de cura é o médium convencional. A diferença é que a mediunidade de cura é a mediunidade de efeitos físicos. O que você talvez esteja chamando de convencional seja o médium de efeitos inteligentes. Aquele médium que não gera efeitos físicos. Ele faz uma psicografia, uma psicofonia e por aí vai. Certo. Então, traçado esse paralelo, o que ele tem de melhor, de pior, de mais forte, de mais potente, menor, não. Diferença orgânica. A diferença orgânica é missão. O médium espiritual, ele tem a missão, o médium de cura, ou o médium de efeito físico, ele tem a missão de trabalhar com mediunidade. Nesse caso, ele vem com algumas mudanças a nível físico, ele tem uma capacidade ectoplasmática maior, ele produz mais ectoplasma do que um médium que não é de efeitos físicos. Óbvio, se o ectoplasma é a ferramenta de trabalho dos espíritos no médium de cura, no médium de efeito físico, então, obviamente, esse médium tem que produzir essa ferramenta. Então, ele produz mais, ele tem um chakra de base, muito funcionamento muito mais intenso, e isso ocasiona alguns problemas. É bom, por um lado, que produz muita energia, mas por outro lado, ocasiona algumas dificuldades. Os médios de efeitos físicos têm uma tendência a uma sexualidade exacerbada. Eles têm que se cuidar muito bem nessa questão, eles não se equilibram. E existem outras características. Ele tem um nível de porosidade espiritual enorme. Chega perto de alguém doente, a pessoa fica boa e ele adoece. Então ele tem que saber se controlar, ele tem que saber se conduzir. Porque um ambiente hospitalar, uma coisa assim, mata o médium de cura. Nossa. Estou falando sério. Meu Deus. Pode levar ele à loucura. Então ele tem que ter essa missão, mas ao mesmo tempo também a responsabilidade que a missão pede. Claro. Dr. Fritz, qual é a sua mensagem final para esse encontro de hoje e para os nossos encontros nesse estudo que veio fazendo o diálogo com os espíritos no Nordeste? Eu sei que eu já mandei uma mensagem aos médios de cura, mas agora eu quero fazer questão de mandar novamente. Dizer a vocês o seguinte: eu sei que a missão da médio de cura não é fácil, no Brasil é mais difícil ainda. Porque no Brasil se conhece a mediunidade de cura dentro do Espiritismo, e os espíritas, por alguma razão que é importante a eles, não veem na mediunidade de cura um ato visto como normal ou convencional, me utilizando as suas palavras, para uma prática dentro de um centro espírita. Então a maioria das casas espíritas que recebem médium de cura banalizam a mediunidade, ou simplesmente a ignoram, ou desorientam. Esses médios de cura acabam indo para outras religiões, onde lá eles encontram um pouco mais de espaço e acabam trabalhando dentro da orientação que eles receberam, que Deus sabe lá qual é. O que eu quero dizer a todos os médios de cura é que, se vocês estiverem precisando de ajuda, de orientação, de carinho, de aconselhamento, de conversa, de desabafo e até mesmo de uma certa motivação, vocês podem contar comigo, podem contar com o meu médium, podem contar com a Casa da Caridade. Nós estaremos aqui de portas abertas para lhe dar orientação, conversar, falar a respeito, fazer testes, ajudar você nesses testes, não no sentido de testar você, mas no sentido de ajudar você a mostrar se você tem ou não realmente essa mediunidade. E faremos isso ao longo de um tempo, ao longo de um curso, ao longo de algumas coisas. E aí, se for o caso, se você quiser passar um tempo aqui treinando essa mediunidade junto com a equipe que já se formou, que atualmente tem 14 médiuns,
você será também muito bem-vindo. Tá certo? E aí você escolhe a linha doutrinária que você quer seguir, porque isso é algo de cunho pessoal. No entanto, me disponibilizo ao médium e à equipe para ajudar você no que você precisar. Graças a Deus. Muito obrigado, Dr. Fritz, por essa abertura desse estudo ao diálogo com os espíritos. Que Deus te abençoe, meu filho. E parabéns pelo trabalho. Louvado seja. Eu não parei de usar o copo. Eu só o evito diante dos meus médiuns que pediram para que não fizessem isso. Tanto é que eu já falei para você que eu tenho uma médium, inclusive, eu trabalho o tempo todo com tesoura, com agulhas, com isso e aquilo. Às vezes eu não faço corte na pele, mas o órgão lá dentro eu estou cortando. E a pessoa às vezes até sente, não sente dor, mas sente o fígado sendo cortado. Sim. Entendeu? Então isso acontece com o uso do magnetismo, não é com o corte. Então a técnica que a gente está usando agora, ela está mais espiritual e menos material. Entendi. Então, entendeu? A cirurgia ela até tem corte, como a sua teve. Mas o senhor encostou o mental só, né? Não foi um corte necessariamente. Não, teve corte sim, mas foi interno. Eu não fiz um corte na sua pele, como um médico faria naturalmente. Claro. Você entendeu? Sim, entendi. Pronto. Essa transição nunca foi completa, não aconteceu ainda. Se vocês estiverem precisando de ajuda, de orientação, de carinho, de aconselhamento, de conversa, de desabafo e até mesmo de uma certa motivação, vocês podem contar comigo, podem contar com o meu médium. Me disponibilizo ao médium e à equipe para ajudar você no que você precisar.